Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando este que é um novo quadro Bandana Responde, hashtag Bandana Responde, não sei se a hashtag está ou não no nome, mas para participar desse programa, para participar com as perguntas, você usa a hashtag no Twitter, Bandana Responde, faz sua pergunta, a gente seleciona as melhores perguntas e este vídeo é patrocinado pelo melhor aplicativo para acompanhar futebol da história, que é o OneFootball, né? O OneFootball é o aplicativo que a gente usa para saber tudo que vocês estão vendo aqui, o meu tal São Paulo e tal Brasil. Você pode escolher o seu time, então você escolhe o time. A partir do momento que você escolhe sua agremiação, tão logo você baixa o aplicativo, você já está seguindo esse time, você já tem notícias do time, você já tem estatísticas do time, você já pode acompanhar os resultados, você tem notificações dos dias de jogos e dos gols, o que é muito interessante, e você ainda pode acompanhar uma seleção. No meu caso, eu acompanho a do Brasil, o Gabriel acompanha a do Uruguai e a da Vives acompanha a do Brasil também. É do Brasil, né, que você acompanha? Sim. É do Brasil. Eu ia falar da Itália, a Itália não tá na Copa. Nossa, a Itália não está na Copa, mas o OneFootball... Eu só ia pra zoar aí, primeiro nome que veio pra Itália. Mas o OneFootball tem que estar aí no seu celular. Você que quer acompanhar, acompanha aí. A Itália não está na Copa, mas o OneFootball que esteja no seu celular para acompanhar. E você pode acompanhar campeonatos também do país, do mundo Do inteiro. Do mundo inteiro. Você pode acompanhar outros times, caso você tenha essa curiosidade Tudo mórbida, na né, de palma da ver. sua mão. Tudo na palma da sua mão, com estatísticas, com artilheiro. Então você está discutindo com o cara, você só põe pro lado e aí o aplicativo já te dá quem é o artilheiro do campeonato, quais são os próximos jogos, o que vai acontecer com você. Enfim, é isso. E vamos... Link está na descrição do vídeo, então vocês clicam ali pra poder baixar o aplicativo OneFootball e tenha sempre no seu celular. É isso. Para o site, nós selecionamos algumas perguntas. Quantas perguntas a gente selecionou para o Bandana Responde? Quantas perguntas, Gabriel? X perguntas. X perguntas. perguntas. Vocês vão descobrir no final desse vídeo quantas perguntas são. Então a primeira de X... Vocês podem tentar chutar. A primeira vez que a gente vai trabalhar com matemática aqui, X é igual a gente não sabe, mas a primeira pergunta de X é feita pelo Felipe Souza. Pode falar? Arroba Felipe Souza. Arroba Felipe Souza no Twitter, e ele começa o Twitter dele. Eu não sei se isso vai ser colocado no vídeo, se não for, tá claro que o foco do Aguirre era arrumar a defesa e talvez por isso sempre os três volantes. Mas será que vai ser possível ter uma boa qualidade ofensiva, mantendo esse esquema? E o que você acha aí, Gabriel? Eu acho que sim, eu acho que é pouco muito relevante a quantidade de zagueiros ou de volantes. Um time pode ser ofensivo com 3 zagueiros e 3 volantes, pode ser defensivo com um quarteto ofensivo, um quinteto ofensivo. Isso varia mais da maneira como a equipe joga. O Aguirre, naturalmente, ele é um técnico que ele prioriza o sistema defensivo primeiro, o que não quer dizer que o São Paulo vai sempre ter essa pouca produção ofensiva. No jogo contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o São Paulo jogou com 2 zagueiros, 2 volantes e teve uma produção ofensiva muito ruim e teve um desempenho defensivo também muito ruim. Então, o estereótipo dos jogadores, e às vezes as pessoas olham, o Liseiro tá em campo, o Liseiro é volante. Teve jogo que o Liseiro jogou lateral esquerdo, não teve nada a ver com ser volante. O Militão é a mesma coisa, jogou de zagueiro. Até um desperdício do talento do Liseiro. Não que a lateral esquerda não exige um jogador talentoso, mas é que... As características do Liseiro no time, ele acrescenta mais como volante. Ele é um jogador mais raro como volante, porque o Liseiro é um jogador que, como volante, você sabe sair jogando efetivamente. E o São Paulo não tem jogador com essas características. Precisaria ter mais um Liseiro no time, né? Ou quem sabe um Hernanes, enfim, que faria muita diferença, mas que não tem nada. Não tem nada relacionado com... Tá respondido. Teoricamente não é um esquema defensivo. Felipe Souza, podemos ir para a segunda pergunta? Douglas Mazola. Douglas Mazola Domazieri. É o arroba dele, arroba Domazieri. Eu acho que tá aí na tela, não tenho certeza, porque a gente não sabe como quem fará as edições. Tudo isso é com o Japa. Por que há jogadores que chegam no São Paulo caem vertiginosamente em produção e jogadores que saem do São Paulo estão em um nível satisfatório, sendo até campeões? Aí acho que a gente pode pegar o mais emblemático aí, o Cícero, né? Que o São Paulo foi pro Grêmio, já foi campeão no Grêmio. Ele não teve individualmente não teve um grande desempenho. Mas isso é muito simples. A situação do São Paulo, há 10 anos, a gente fazia o caminho oposto. A gente pegava jogadores que ninguém queria, jogadores que iam mal em todos os lugares. Danilo... Não que é mal, mas assim, que era aposta. Danilo, Grafite, Josué, Mineiro. O São Paulo trouxe um pacote. Que estavam bem. O São Paulo, em 2008, teve um lateral esquerdo, o Lúcio, que teve passagem depois pelo Palmeiras, se não me engano, passou pelo Figueirense, Fortaleza. Enfim, um jogador que eu acho que o melhor momento da carreira dele foi pelo São Paulo. Atuou na lateral esquerda, depois ele virou meia, um monte de coisa.
Só que assim, aquele São Paulo naquela época, que o São Paulo se destacava pela estrutura, vivia um grande momento, o ambiente no elenco era muito favorável. Tinha um jeito de jogar, o São Paulo tinha um estilo de jogar. Então assim, você tem um técnico que fica bastante tempo, a gente sempre defende continuidade, é pra isso. É pra você saber como o São Paulo joga. Porque assim, até pro cara ir pro mercado procurar jogador, a gente tá assim, vamos procurar, a gente tem o técnico tal, aí contrata os jogadores, agora não é mais o técnico tal. O técnico tal não é esse. Cara, o São Paulo tá uma bagunça. É difícil. Enquanto não resolver essa bagunça, a gente vai ver essas aberrações de jogadores que caem de produção. E às vezes até me assusta quando o São Paulo se arrisca a trazer um jogador que não está bem no time, achando que vai jogar bem aqui. O momento do time, na maioria das vezes, influencia um jogador. Então, quando todo o ambiente é favorável, tudo que envolve dentro do campo, até fora, até a torcida, o jogador tende a se sentir mais à vontade, tende a desempenhar um futebol melhor quando o time é mais organizado. E não tem a pressão. Não é o que acontece. No caso do São Paulo atualmente é o contrário. A gente pega jogadores que até estavam bem e o jogador aqui não tem o mesmo desempenho do que quando a gente contratou, né? O Everton, acho que o Everton É a bagunça que tá também. É a bagunça, a desorganização. O São Paulo é sempre um time em começo de trabalho porque sempre está efetivamente em começo de trabalho. Respondemos a pergunta e agora é do Hernani. Sim. Hernani Takahashi, que o arroba é Hernani. Hernani, é muito legal o trocadilho aí. Hernani, não sei se ele gosta de basquete. A dívida total em 2015 era 272 milhões de reais. Em 2016 saltou para 353, em 2017 295. Entre 16 e 17 vendemos 299,7 milhões de jogadores. Como você vê a gestão desportivamente quanto administrativamente? O que você acha aí desses números? Os números, ele que falou também, eu não fui atrás dos números da pergunta do Hernani. Mas assim, primeiro, todo o dinheiro que o São Paulo vende, o São Paulo não fica com 100% de todas as vendas. Se o jogador é vendido por 10 milhões, o São Paulo precisa ter 100% desse dinheiro para ficar com os 10 milhões, mesmo assim ainda tem imposto, taxa, um monte de coisa que vão dando pequenos descontos que no total acaba dando um dinheiro considerável. Então muitas vezes o São Paulo não tem 100% do dinheiro. E às vezes vem parcelado também. Às vezes vendeu tanto e o jogador vai ser... Não tem 100% do dinheiro, vem parcelado e nem todo o dinheiro vai exclusivamente para abater dívidas, ou exclusivamente para reforçar o elenco, ou exclusivamente para fluxo de caixa, ou coisas operacionais. O dinheiro ele é dividido. E o São Paulo vem de, no mínimo, 2 gestões catastróficas financeiramente. Então, assim, vamos citar Juvenal terceiro mandato, e Carlos Miguel Aidar, que foi o pior gestão. Então assim, o São Paulo entrou num buraco com o Juvenal, o São Paulo não cuidou das finanças, veio o Aidar e, dobrou, triplicou esse buraco, deixando o isso que ele vinha para resolver, né? Vinha para resolver a parte... Então assim, na parte de finanças, nós estamos aí, o balanço do São Paulo já foi divulgado, as dívidas estão sendo melhoradas também muito por causa dos jogadores que estão sendo vendidos, até porque o São Paulo, com a gestão do Carlos Miguel Aidar, praticamente não tinha patrocínios, por exemplo. Então o São Paulo está evoluindo nesse ponto para que consiga se organizar financeiramente o que está acontecendo e que não dependa mais num futuro muito, muito próximo, não dependa mais de venda de jogadores para fazer uma temporada. Porque exato, uma coisa é normal você vender. Você fechar o ano vendendo um jogador é uma coisa. Você tá no meio de um campeonato e tem que vender um jogador para sustentar aquela temporada e a coisa tá bem grave. Então, assim, houve uma melhora no que tange administrativamente, houve uma melhora. Em termos de finanças, melhorou bastante. Bastante. E no futebol não melhorou, mas o Leco tomou decisões acertadas em deixar o futebol nas mãos do Raí. O Raí começou errando muito. Então, assim, ninguém aqui está deixando de criticar o Leco, nem elogiando o Leco. Não é uma questão de defesa, é uma questão de fatos. Administrativamente, São Paulo teve até superávit, né, nesse último balanço, que é uma coisa de ter um déficit, conseguiu um superávit de 15 milhões. Então isso é expressivo e é importante. E ele ter deixado o Raí comandar, e a prova disso foi, o Dorival podia ter sido demitido antes, o Raí segurou ele, e a convicção de contratação do Agui foi do Raí e não do Leco. O Leco está deixando o Raí tocar, e o Raí está tocando, e é um cara que eu confio muito, um cara que inclusive, né, e assim, aniversariante inclusive hoje, dia, parabéns feliz ao Raí. aniversário quando esse vídeo Raí, sair, não mais, mas hoje parabéns ao Raí. Mas continua de parabéns aí. A gente tá gravando no dia, até é bom pra galera saber.
Podemos para a próxima? Não, só desportivamente tá, que não ficou bom, mas assim, quando o Aidar saiu, a gente já tinha o Fala Mandando, tava no começo, mas a gente lembra muito bem de que a gente falava, vai ser difícil esse começo, São Paulo perdeu uma oportunidade em 2016, quando chegou na semifinal da Libertadores, de encurtar esse sofrimento, mas a gente sabia que desportivamente seria um processo muito complicado, demorou mais do que devia, houve mais erros do que devia, mas o São Paulo chegou num ponto que, com o futebol nas mãos do Raí, do Ricardo Rocha e do Diego Lugano. Diego Lugano a próxima pergunta tem a ver, já está aqui. Spoiler. Eu acho que o São Paulo tem tudo para melhorar desportivamente. E o xará do Gabriel, que fez o Gabriel daqui, o garoto Bombril, errar, né? O Gabriel, o arroba dele é Gabraguieri. Tem um H aí no meio. Diego Souza ou Trellis. Hoje. Diego Souza ou Trellis. É complicado. Eu vou falar assim. Pro São Paulo seria mais importante a recuperação do Diego Souza do que o Trellis começar a jogar bola. Mas hoje... Por incrível que pareça, ainda que muita gente fale, o Diego Souza melhorou nas últimas partidas, esse vídeo está sendo gravado antes do clássico contra o Santos. O Diego Souza, ele melhorou nas últimas 2 partidas, mais participativo do que o normal, só que o normal era muito ruim, e essa participação... O Diego Souza ainda tem muitos problemas em matar a bola, em reter a bola no ataque, que é muito importante para um time que pensa o futebol defensivamente, como é o São Paulo de hoje. O Trellis consegue fazer isso melhor. E o Trellis tem aí em sua vantagem o golaço que ele fez. Ele fez um gol muito bonito, muito fora das suas características, mas o Trellis, pelo menos, a gente sabia que era um jogador mediano para ruim, um jogador grosso, um jogador que com pouco talento para o futebol. O Diego Souza, havia uma expectativa, tanto que isso refletiu no preço. Acho que a gente pagou caro nos dois. 6 milhões é muito pro Trellis, 10 milhões seguramente é muito pro Diego Souza, com os vencimentos inclusive. Pro São Paulo é mais importante a recuperação do Diego Souza. Eu torço muito para que ela aconteça. Para de ser muleteiro e responde a pergunta do cara. Diego Souza ou Trellis hoje? O Trellis hoje está jogando futebol... Não. O Trellis hoje joga um futebol mais importante para a equipe no que se propõe o Diego Aguirre. O Diego Souza é o jogador que São Paulo tenta recuperar a todo custo e que, se conseguir jogar metade do que se esperava dele, metade do que se esperava, do que se espera dele, é um jogador muito melhor que o Trellis, muito melhor, e que faria muita diferença. O problema, o Diego Souza não está jogando esse futebol ainda, e a aposta do São Paulo é que ele joga. Então hoje o Trellis é um jogador mais interessante, mas a gente precisa recuperar o Diego Souza. E eu torço pra isso. Oi. Diego Souza ou Trellis? Olha, já que o Diego Souza descobriu que se ele ficar parado, não fizer nada, ele consegue ainda fazer gol. Teoria da pedra. Ele tá descobrindo essa nova função na vida dele. Eu acho o Trellis muito estabanado. Eu não acho que ele... Ele é estabanado. Então, assim... Você nem acha, você pode ter certeza até. Tá. Entre um estabanado e uma pedra, eu prefiro uma pedra, porque a chance de bola bater nele e ir pro gol, como a gente já viu outras vezes. Caraca, o estabanado não teria essa chance. Isso que ele fez um golaço, gente. Eu vou de Trellis também, porque... Hoje, Trellis, porque o futebol do Diego Souza esse ano agora, pra mim é impraticável. Pode ser que o Diego Souza entre contra o Santos, arrebente, faça um hat-trick, 3 gols. Esperamos que isso aconteça. E coma a bola? Pode, mas o que a gente tá falando nessa análise... O que a gente quer é que ele realmente cale a nossa boca. E assim, essa análise foi feita antes do jogo contra o Santos, no qual, nos jogos que o Diego Souza jogou, ele fez 2 partidas razoáveis. Né? Tudo bem, marcou gols, é importante que ele marque gols, mas se você pegar o desempenho dele na partida, não foi tão bom assim, mas já há uma evolução. Um time que se propõe a jogar mais retraído e sair em velocidade, não tem tanto a posse, um jogador que se movimenta mais, ainda que seja tecnicamente sofrível, que é o caso do Trellis, é o mais importante. Um cara que consegue pressionar lá na frente, consegue abrir um espaço, consegue fazer uma recomposição. E uma coisa para esse Gabriel, só para fechar assim, eu fico pensando nos erros que São Paulo cometeu. O Chaves, que São Paulo devolveu. Então, leva! Chaves foi um erro grande. O Chaves seria titular desse time de São Paulo. Foi um erro grande, principalmente porque o Chaves veio numa troca com o Centurion. O Boca virou e falou... O Boca quis ter o Centurion em definitivo e falou pro São Paulo, fica com o Chaves para abater um pouco do valor, que se não me engano era 6,3 milhões e a gente vai pagar o resto.
ou euros, e a gente paga o resto para você. São Paulo falou, não, eu quero o valor integral, inclusive vou devolver o Chaves. O que aconteceu? São Paulo vendeu o Centurion, acho que por 50% do valor que ia ficar de qualquer jeito. Era melhor ter ficado com o Chaves. Era melhor ter ficado com o Chaves. O Chaves era um jogador raçudo. O Chaves fazia bastante gol, brigava bastante e tinha bem mais expediente do que tem o Trellis. Então São Paulo se desfez de um jogador que ia sair, não ia sair de graça. São Paulo ia ganhar dinheiro ficando com ele, porque acabou perdendo dinheiro com o Centurion. São Paulo ia ganhar dinheiro para manter um cara que é melhor do que os 6 milhões que ele foi investido. Então vejam o que é uma administração ruim. E a gente falou isso na época. A bobagem, e essa bobagem até tem um nome, no caso aí foi o Rogério Ceni que não, foi um dos caras que não quis utilizar o Chaves. Ele até, aspas, dispensou o Chaves para ir embora antes do fim do contrato. E na minha opinião, por mais que o Rogério seja o ídolo maior, nesse aspecto ele errou. Né? O Rogério que tá aí na sua carreira no Fortaleza, a gente espera que ele cresça e um dia volte. E vamos para outra pergunta. Vamos para outra pergunta. Para? Aí eu que falei, Mauro Gonçalves, @Magon Manu. Por que nas partidas deste ano no Brasil não estão usando mais o spray? Foi bem observado pela parte dele. Eu não tinha. Não é só no Brasil, mas a origem do problema é do Brasil. A empresa de spray ou qualquer coisa Faliu? assim, não, muito pelo contrário. Ela está processando a FIFA por uso indevido do spray. Não pode usar meu spray em jogos. O spray é usado para outra coisa. O dono da empresa lá, que é brasileiro, inclusive a decisão que proibiu o uso de spray foi no Rio de Janeiro que foi dada. O cara disse que os sprays que são usados, por exemplo, na Liga dos Campeões são falsos, são sprays piratas. E ele acusa denúncia! Pergunta ele mais acusa o polêmica. spray da Liga dos Campeões de acabar antes de chegar ao chão. Tem aspas do cara falando isso. Enfim, pra resumir, ele tem a patente do spray em alguns países. Ele processou a FIFA, processou a FIFA em mais de 100 milhões. Veja você. Quem ganha dinheiro? A justiça mandou parar com o uso. Então, assim, 44 países, se não me engano, em que ele tem as patentes. Spray. É proibido usar spray em qualquer jogo relacionado à FIFA. Se usarem, acho que a FIFA tem que pagar multa de 50 mil reais, alguma coisa assim. Então, até essa briga se resolver, os sprays estão banidos, não só no Brasil, mas nesses 44 países. Muito bom. Aí pra você que nem sabia que tinha 44 países no mundo, ficou sabendo. Fala Bandana também é cultura. Pedro Henrique, @Petra Rain. Esse Rain é com H, tá? Rain. Não sei se já deram uma opinião sobre isso anteriormente, também não sabemos. Mas o que pensam da proposta de separação do clube social do futebol? Vejo com bons olhos. Aprovamos. Porque, cara, não que vá resolver as coisas da noite pro dia, mas é interessante ter um presidente que pensa futebol e um presidente que pensa piscina. Só pra galera entender, o São Paulo é um clube de lazer, as pessoas vão no clube, praticam esportes e tal. Muita gente que é sócia do clube, que são as pessoas que votam nos conselheiros que elegem o presidente, não são São Paulinos, 48% mais ou menos, é uma média. Antes que alguém fale alguma coisa, isso não é nenhum crime. Não é nenhum crime. Isso em Corinthians, em Palmeiras. Todos os times de futebol passam por isso, esses clubes, porque a galera que frequenta o clube é a galera que mora nas proximidades. Então, tem muitos São Paulinos. Obviamente que o clube não permite, por exemplo, toalhas de outras agremiações, etc. Não permite, mas infelizmente tem. Acaba tendo. Ninguém vai lá fiscalizar também, né? Tem que fiscalizar, São Paulo. Fiscaliza Fiscalizar a toalha, tem que fiscalizar tem tudo. Os caras que ficam enchendo o saco lá porque não traz sorte. Não traz sorte. E esses caras voltam. Então, assim, como a galera do clube pensa sempre na administração do clube, a gente pode correr o risco da galera votar pensando na piscina. Só um adendo a tudo isso, eu já tive muito mais certeza, eu continuo sendo a favor da separação, mas eu tive muito mais certeza, porque se isso for mal feito, o estatuto hoje de São Paulo, que diz que tem que ter profissionais gabaritados na área, ele nem sempre é respeitado. Então, se o clube separado social, o clube do São Paulo, a parte do futebol, vai virar uma empresa com capital, uma empresa como qualquer outra. Hoje, o São Paulo é uma instituição que não é uma empresa que não tem que pagar, por exemplo, acho que tem um monte de tributos. Enfim, isso gerará um custo, essa parte da tributação, isso gerará uma gestão muito mais profissional. Se ela for amadora, o clube pode quebrar, o clube pode ir pro buraco. Acho que o Colo-Colo aqui na América do Sul é um case de
bem sucedido, o Colo-Colo tem esse sentido. Na Europa tem vários casos bem sucedidos. Então assim, se for Mas nós bem temos feito, alguns fracassos. Existem fracassos. Só que assim, se for bem feito, algo muito bom, o clube tende a ganhar dinheiro, o clube tende a ganhar em organização, o clube tende a ganhar em todos os aspectos. Trâmites tendem a ser julgados de maneira mais rápida, não precisa ficar passando pela aprovação do social, do tiozinho da piscina, não precisa de nada disso. Só que se for mal feito, o clube vai pro buraco e o clube vai ter que começar a pagar outras tributações. É algo a ser assim, muito bem pensado, analisado e organizado. É uma coisa que precisa acontecer em algum momento, mas talvez não seja agora o momento, não na desorganização que São Paulo está. São Paulo precisa se reestruturar. São Paulo está em processo, esse processo, se ele for feito nos prazos lá, isso vai chegar ao prazo final e vai ser colocado em prática daqui acho que 1 ano e meio ou 2 anos. É tempo suficiente para o clube se organizar, ter uma mentalidade e conseguir colocar isso em prática de uma maneira que não seja prejudicial. Próxima pergunta. Jonatas Oliveira, @JHO. Johnny Risoli. Nossa. Tá bom, Johnny Risoli. Qual Tá que bom. você ia soletrar? Eu ia soletrar, agora não deixaram soletrar. Johnny, desculpa, tá? A galera ia ter vai. muito mais facilidade. Como é a área reservada para os cadeirantes assistir jogos no Morumbi, é um lugar bacana? Dá pra ver o jogo legal? Ou é algo que arrumaram de improviso? Valeu também, Jonatas. Eu falei com... A gente tem sempre o Diego, junto com o pai dele, eles compraram inclusive o nosso boné, eles estão vendo todos os nossos vídeos, inclusive um abraço pro Diego, porque assim, eu conheço a área por conhecer, de visitar, mas eu nunca precisei usufruir da área, nunca fui com ninguém, então o Diego e o pai dele estão em todos os jogos aí, acompanham o nosso canal. Eu fui perguntar para eles falaram que a área é extremamente bem organizada, pessoas estão lá para auxiliar se você precisar de uma ajuda para empurrar a cadeira ou para ajudar a pessoa a levantar ou qualquer coisa nesse sentido. A visão é a do térreo, é a visão igual para todos, mas tem um espaço específico, não é algo improvisado, não é algo feito de qualquer jeito. Eles que utilizam todos os jogos são só elogios à área que o São Paulo destina para os cadeirantes. Então, se você precisar utilizar, fui atrás de pessoas que precisam desse espaço e eles todos acharam muito bacana, muito positivo. Parabéns aí ao São Paulo, que não fez uma coisa de improviso e que responde. E eu tava aqui vendo com a Vives que a gente tinha que escolher uma pergunta. Tinha 2 perguntas, só tem tempo de mais uma pergunta. E a pergunta vai ser do Felipe I.B. Ogando, que é o @Felipel Braga 1411. Felipel. Não, eu acho que é Felipe I. Braga. Porque é o I, né? E lógico. é 14, o 11 é a data que ele mandou a pergunta. Então vamos de novo. Felipe I.B. Ogando, que é o @Felipe I. Braga 14 é certeza. 14. 11 de maio foi quando ele mandou. E a gente tá lendo no dia 15 e vocês estão assistindo o filme, sei lá, quanto vocês estão vendo? Filme? O vídeo. Com a lesão do Diego Souza e considerando nossa estratégia de dar a bola ao adversário, não valeria a pena testar uma formação sem centroavantes e mais rápida? Valdívia, Nenê, Everton. Nenê, na vez que jogou de falso 9 contra o Corinthians, foi bem. Meio que a gente já joga sem centroavante, né? Isso tudo bem. A gente joga com muitos falsos 9. Mas tipo assim, piadas à parte. centroavante é uma coisa que tá em falta. Não é Brincadeiras à parte. Não é uma formação. Perto das formações que já entraram, é até melhor um Valdívia, Nenê e Everton do que, por exemplo, um Diego Souza, Nenê e Everton, explico. Sim. O Valdívia ajuda na marcação, o Diego Souza não ajuda. E ele é mais veloz, pelo menos. Mais veloz e tal. Agora, esse falso 9, o Nenê já foi testado em Ele já algumas foi situações. testado, só que coincidentemente com o centroavante, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, na ida da semifinal do Campeonato Paulista, o Nenê fez muitas vezes a função de falso 9 com o Trellis pela esquerda e o Trellis fazendo a recomposição para deixar o Nenê mais livre da função de marcar. Foi bem contra o Corinthians, mas em outras oportunidades não funcionou tão bem. E o Nenê tem crescido quando ele consegue vir buscar mais o jogo com mais liberdade, que ele não precisa necessariamente preencher aquela região, estar no meio dos zagueiros e daí sair para vir buscar o jogo, abrindo espaço para alguém entrar em diagonal. Até porque o São Paulo tem muitas dificuldades nessa jogada em diagonal, que é fundamental para quando você tem um falso 9. O Everton não tem necessariamente essa característica, o Valdívia já tem um pouco mais. Mas aí daria, né? Valdívia, Nenê e Everton, daria. O Valdívia faria mas essa... hoje eu não utilizaria essa formação
porque eu não vejo o São Paulo funcionando. Até porque o São Paulo tem atacado com poucos jogadores, tem tido um buraco na criação muito grande. O Nenê, ele tem se destacado melhor. Até o último jogo de hoje, que nós estamos gravando o vídeo, foi o jogo contra o Bahia. O Nenê foi muito bem, deu assistência vindo buscar o jogo de trás, conseguindo flutuar mais na região do meio campo do que do ataque. E só reiterando, estamos gravando isso no dia do aniversário do Raí. É bom que vocês saibam, para caso aconteça algum resultado inesperado num clássico e tal, vocês vão entender que a gente está num clima em função de uma expectativa boa esse vídeo do muito São Paulo. provavelmente entrará na quinta-feira, dia 17. É a nossa provavelmente expectativa. As pessoas estarão vendo. Olha só, cravando. E, gente, muita gente perguntou se a expulsão do Cueva lá foi o último. Muita gente perguntou isso daí. E eu acredito que sim, que é a última. Ele colocou o epitáfio dele foi a expulsão. E nada mais digno do que um cartão vermelho para um jogador que desrespeitou mais do que qualquer outro a história, a trajetória de São Paulo, jogando aqui dentro, crescendo aqui dentro, né? Crescendo no sentido de se projetar, enfim. Muita canalice desse jogador, infelizmente. Não sentiremos saudades. Tem muito futebol, mas não tem brio, caráter e cabeça para vestir a camisa de São Paulo. É isso? É isso. Então, até o próximo. Galera, sininho, por favor, clique nas notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Se inscreva, compartilhe o vídeo, notificações. E deixe nos comentários se esse formato de vídeo foi bacana para vocês, se serve para vocês. Se for, vocês já podem ir no Twitter, hashtag e já Bandana Responde, pra gente já colhendo perguntas, e baixem o aplicativo do OneFootball, excelente link na descrição aplicativo. do vídeo. Um abração para todo mundo. Um beijo para todo mundo. E vamos São Paulo.